Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast do Gás, uma iniciativa da Escola do Gás para o nosso ecossistema de GLP, para falarmos sobre o GLP, falarmos sobre segurança, falarmos sobre comercialização, falarmos sobre tudo sobre o GLP. Então o nosso ecossistema é aqui conosco, fornecedores, autoridades, corpos de bombeiros e assim por diante, né? E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado de hoje, nós estamos na nossa terceira edição, nosso tema hoje é segurança com GLP. O nosso convidado dessa edição, vou ter que colar aqui porque é um currículo grande. Ele é formado em Engenharia Mecânica pela FEI, é especialista em gases combustíveis pela FEI com Gás, ele é pós-graduado em Administração de Empresas pela Exam, foi agraciado com a medalha do Centenário do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, está no GLP há 35 anos, atuando nas áreas de pesquisa, desenvolvimento, normatização e qualidade e engenharias de processos. Atualmente, ele está na gerência de normatização e suporte técnico da companhia Ultragás e coordena a comissão de estudos da ABNT para a revisão das normas de centrais de GLP, abastecimento granel e participa de comissões em geral de órgãos de governo, como Inmetro, Projeto GLP, Qualidade Compartilhada e normas técnicas, inclusive, também. É professor do curso de pós-graduação de Engenharia de Gases e Combustíveis do INBEC e é sócio individual da diretoria do IPEG e participa do grupo de trabalho da World LP Gas, LPGA, referente aos Guidelines for Good Safety Practices in the LP Gas Industry. Quer dizer, segurança é o nosso tema de hoje e a gente vai falar com um especialista. Eu tenho a honra de receber aqui conosco uma pessoa que é minha fonte de inspiração, é o cara que, na minha opinião, é o cara que mais conhece de gás no Brasil, Marcos Siqueira. Seja muito bem-vindo, Marcos. Boa tarde, Marcelo. Tudo bom? Prazer estar aqui com você, com todos aí que vão estar acompanhando o podcast. Prazer aqui realmente estar compartilhando com você experiências aí que a gente, né, tem vivido e tem aprendido muito. Legal, falando de experiências, como é que foi a tua trajetória no gás, né? Como é que você começou e como é que foi desenvolvendo esse processo dentro do GLP nesses 35 anos, né? Obviamente de forma resumida, senão a gente não vai terminar aqui o podcast hoje. Não, vou ser ligeiro, vou falar rapidamente. Eu entrei no gás, como eu pude ter a oportunidade de fazer um ensino médio técnico, eu já era técnico em mecânica, e entrei no gás ainda estudando engenharia no terceiro ano. Então tive a oportunidade da empresa me conceder o estágio, mesmo ainda não estando no final do curso de engenharia, eu entrei na Ultragás fazendo estágio no terceiro ano de engenharia e ali comecei minha carreira, né, de engenheiro mecânico, mas também vendo uma série de coisas. Foi um aprendizado muito grande que eu tive no início de carreira. Trabalhei numa área de pesquisa, desenvolvimento, atuava com fornecedores, então aprendi sobre metal, plástico, o próprio gás, que é uma coisa que a gente não tem na escola, né? A gente não tem no ensino hoje uma disciplina específica que fale de gases combustíveis. Então, comecei ali como estagiário, né? Tive um bom desempenho, fui bem avaliado, consegui a efetivação ainda antes de estar formado. Aí me formei, passei a ser engenheiro e escalei toda a carreira técnica de engenheiro, né? Fui lá, júnior, plênio, sênior, especialista, e aí cheguei num patamar de coordenação. Aí comecei a coordenar áreas de qualidade, áreas de normatização, que eu sempre atuei, desde a época que eu entrei, já no estágio, a gente fazia participação no comitê, antigamente era só o comitê de mecânica, então trabalhava lá com as normas para cilindro de empilhadeira, para a própria empilhadeira, para uso do gás. E lá a gente começou a trilhar essa carreira. E cheguei aí, atualmente agora a gerência, né? Há alguns anos eu sou gerente de parte de normas e fornecedores na companhia Ultragás e atuo aí frente aos órgãos aí, ABNT, Inmetro e ANP. Sempre direcionando aí carreira técnica, evoluindo, não barrando inovação, né? Muitos pensam que a norma técnica engessa e deixa um caminho único só para ser feito, né? Não é isso hoje. A norma hoje fala em desempenho, então ela cria alternativas seguras, né? Para que sejam, para que a própria indústria evolua, né? A indústria e o produto evolua, sempre atendendo como principal a questão de demanda do consumidor. Legal.
Esse ponto é um ponto muito interessante, né? Na área de segurança, a gente sempre pensa, quando a gente sai da academia, sai da faculdade, né? A gente pensa assim, quanto mais segurança, melhor. Né? E eu gosto muito da abordagem no aspecto de segurança das normas inglesas, o British Standard e outros, que ele fala que você deve reduzir risco ao minimamente viável. Né? Então você tem que fazer uma conta de risco baseada também em quanto que você vai investir para poder reduzir risco. Será que é necessário reduzir ainda mais riscos? Né? Então, a avaliação de risco ela traz essa questão, e assim, eu acho que é muito interessante esse ponto que você acabou de colocar aqui, que é permitir aquilo que é seguro para a sociedade, né? E não buscar barrar as coisas novas que podem surgir dentro disso aqui. Obviamente, a gente tem um trabalho árduo aí também de convencer os órgãos, os órgãos públicos, os corpos de bombeiros, as agências e outras pessoas de que realmente é seguro. Né? E depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos falar um pouco sobre o processo de elaboração da 15514, né? Tudo que nós fizemos ali dentro daquele processo para que a gente pudesse trazer um pouco mais para a realidade as normas e facilitar o trabalho dos revendedores, por exemplo. Marcos, dentro como a gente já viu, você trabalha na Ultragaz, mas você também tem uma atuação na coordenação de elaboração e revisão de normas técnicas. Como é que funciona esse trabalho? Normas técnicas da ABNT, né? Da ABNT. Isso. Estou ligado ao CB09 da ABNT, que é o Comitê de Gases e Combustíveis, e lá a gente tem, né, o papel realmente de analisar e verificar as demandas da sociedade com relação a normas técnicas de segurança, de operação, de produto. E lá a gente trabalha vendo exatamente não só o mercado GLP, a gente vê gases combustíveis. Então tem realmente lá gás natural também, as normas específicas, tem também o biometano agora, mais recente, também tem as normas específicas. E eu estou coordenando uma comissão que trata exatamente das normas de armazenamento e utilização em clientes desses gases combustíveis. Tá? Isso é a minha coordenação, mas eu participo em outras comissões da instalação da rede de gás e também dos acessórios, né? O recipiente, a válvula, o regulador, que é de fundamental importância para o consumidor. E poucos têm conhecimento, né, do que diz nessas normas. Recentemente agora teve a criação de uma outra norma também para o botijão leve, né? Foi. Como é que funciona? Como é que foi esse processo? Por que foi permitido um botijão com uma chapa, um botijão mais leve? Como é que funciona isso? Então, isso veio realmente de pesquisas aí que a gente viu nos países europeus, algumas demandas de legislação também para se transportar um produto mais leve, né? E a gente identificou uma norma já existente na Europa, trouxe essa norma, analisou, estudou com as possibilidades, né, dos materiais brasileiros, das disponibilidades das usinas de chapa de aço, e realmente fizemos, então, uma cópia com uma transformação e adequação às condições que a gente possa ter aqui no país. E a norma foi produzida, né, com um aço especial que tem características de resistência iguais e maiores, em alguns casos, que o convencional que era feito o botijão até então. Então, a gente conseguiu uma redução de 40% no peso. Que interessante. Mais um exemplo aqui das normas evoluindo para poder facilitar a vida do processo como um todo, mas principalmente do consumidor. Né? O consumidor também é beneficiado lá na ponta, eventualmente até com uma logística melhor, você tem preços melhores na ponta, competitividade melhor, e você ainda tem o peso também, né? O botijão é mais leve para facilitar a ergonomia, né? E tudo tem o seu bônus e ônus, né? A gente teve que fazer essa adequação da chapa do material do botijão, e, em contrapartida, também botou um dispositivo de segurança de alívio no botijão. Tá? Que não é um plug fusível. Que não é o plug fusível. Funciona como? Esse novo sistema é uma válvula acionada por mola. Quando aumenta-se a pressão interna, essa mola ela vai ser comprimida e vai liberar a passagem do gás para que o recipiente esteja protegido. Então, é uma proteção para o recipiente e não só em função do calor, da temperatura, é da pressão interna. Legal, interessante. E dentro desse processo que estão na sua coordenação, quais são as principais normas técnicas relativas ao GLP? Bom, na minha coordenação eu tenho no GLP a 13523, que é a norma de centrais, instalações em condomínios, em comércios, em indústrias, que vai desde recipientes de 45 quilos até tanques enormes aí, de grande capacidade em indústrias, utilizando ou não
vaporizadores e outros equipamentos mais técnicos. Eu coordeno também a norma de armazenamento de recipientes transportáveis, seja para venda ou não, que é a norma mais aplicada na revenda do GLP, né, onde são armazenados os botijões, que é a 15514. E tive coordenação também, participação na norma de gases naturais, estação de descompressão de gás natural e também na instalação em postos de abastecimento de GNV, né, do gás natural veicular. Então, essas normas estão ligadas à minha comissão e em breve também a gente tem uma norma antiga que precisa ser revisada, que é a NBR 15186, que é bases de envasamento e distribuição de GLP. É uma norma bem antiga, adotada pela legislação, e ela precisa ser revista porque já tem novos parâmetros e novas tendências para ela. Legal, interessante. Para a gente entender como é que funciona esse processo de revisão das normas, né? Que muita gente diz assim, o pessoal aí do gás está querendo mexer nas normas, está querendo reduzir segurança. Como é que foi esse processo de revisão, por exemplo, da 15514, que fala sobre área de armazenamento de botijões, né? Que como você acabou de falar, mais aplicável para as revendas de gás? Não, foi um processo, como todo outro da ABNT, aberto ao público total, né? A ABNT abre a discussão, a norma, a quem quiser participar, não precisa ser associado, não precisa estar ligado a uma empresa. Um sócio individual, uma pessoa física, pode participar do comitê. É só ter o interesse no assunto e trazer, né, material para o assunto. Então, a 15514, ela foi publicada inicialmente, uma primeira versão, em 2007. E ela foi extraída, ou ela foi compilada de uma antiga portaria de um Departamento Nacional de Combustíveis, antigo, que atualmente virou a ANP, a Agência Nacional do Petróleo e Gás Natural. Então, essa portaria do DNC era muito restritiva e exigente. Exigia realmente afastamentos inatingíveis para uma instalação de uma revenda. A gente foi estudar nos países americanos, europeus, latinos, as normas que eram adotadas e as instâncias que estavam sendo ali empregadas. A gente viu uma diferença muito grande. Então, a gente comentou isso, abriu essa comissão, essa revisão de norma em 2019, em 2017, nós abrimos a primeira conversa, coletamos, né, sugestões, comentários de todos que atuavam no setor, sejam revendedores, sejam distribuidores, sejam especialistas de segurança. E ali a gente viu que tinha realmente um exagero muito grande na legislação. Então a gente trouxe isso abriu a comissão, trouxe tudo lá para ser discutido, abrimos a comissão e começamos as reuniões com a participação das empresas do setor, das revendas, dos sindicatos, dos órgãos públicos, bombeiros, a Agência Nacional do Petróleo participou, bombeiro mais de um estado participou. A gente conseguia fazer uma reunião presencial com online mista, então a gente conseguia, né, mesmo com a distância aí de algumas localidades, o pessoal conseguia participar, você mesmo, né, em Manaus conseguia participar da reunião, quando não presencial, que você gostava de estar presente ali nas discussões. E as discussões, assim, rolaram durante 20 reuniões, foram 2 anos trabalhando o assunto, até que se chegou uma proposta que saiu em consulta pública e, felizmente, foi aprovada por todos. E em consenso, né? Vale dizer, né, que foi consenso, todos os requisitos foram consenso. Nenhum foi para votação, né? Nenhum foi para... Durante a reunião teve as discussões muito grandes. Não, isso é pouco, isso é muito. Então, vamos ficar aqui pela metade. Mas se eu colocar essa alternativa adicional, então isso é viável. Ali também liberou-se algumas inovações, né? Sim. Máquinas automáticas que já eram usadas no exterior, mas que aqui era uma coisa muito simplória, então a gente enriqueceu essa informação lá dentro para ter mais segurança, para ter todos os critérios ali e proteção ao consumidor. Então, chega lá, tiver um equipamento desse, está seguro se estiver dentro da norma. Perfeito. E nesse momento agora, a gente tem alguma norma que está em revisão, que o público, por exemplo, pode participar dessas revisões? Temos sim. Apesar da pandemia ter dado uma freada em algumas comissões, alguns trabalhos, mesmo que virtual, a gente está com a NBR 14024, que é a norma do abastecimento de GLP a granel, o caminhão abastecendo as instalações, está em processo de revisão. Durante esse ano aqui, acho que a gente termina ela,
está na 4ª ou 5ª reunião, e está sendo discutido ali também as mudanças, as melhorias das normas, dos requisitos, né? E muita coisa ali nova também está sendo trazida. Sim. Automatização, sensoriamento, Sim. caminhão, a gente brinca, né? Caminhão smart, o caminhão todo eletrônico, com sinal e tal. Isso tudo a gente está deixando ali na norma como potencial de inovação e aberto, né? Sim. As exigências estão abertas. A tecnologia avança e as normas têm que avançar junto, né? Para permitir que possam ser utilizadas, né? Que seja uma referência para isso, né? A condição mínima a gente tem que colocar lá. E se não tiver na norma, não quer dizer que está proibido, né? Só tem que ter um responsável para assumir isso e compartilhar antes de usar com os órgãos envolvidos, né? Principalmente de segurança. Legal. Então, esse é um ponto. Mesmo não estando na norma, não é uma questão de estar proibido. É uma questão de não ter, talvez, uma regulamentação clara, que, para ter, talvez precise fazer um teste, experimentar. Né? Então, esse é um ponto da norma que a gente faz. Fora essa norma que está já em trabalho de revisão, nós temos um compromisso de revisar a própria 13523, a central do GLP, na sequência tem uma norma, como eu mencionei anteriormente, que é antiga, 15186, que merece aí agora também ter um processo de revisão. É um pouco mais longa, é uma norma mais extensa, mas vai ser abordada também, se não esse ano, no próximo ano. Legal. 13523, ela fala sobre distâncias de tanques, né? Grupamento de tanques, Perfeito. Extintores para centrais de gás, né? Então, o processo, a tomada de abastecimento, distâncias para esses locais. Né? Então, isso é um tema bem interessante, né? Quem quiser participar, nossos convidados aí que estão assistindo, fiquem à vontade para participar, para dar sugestões. O CB09 está sempre aberto para sugestões e para participações também, né? Quem querendo participar pode fazer essa participação. Não precisa ser presencial, pode ser online, pode ser videoconferência. Basta se habilitar, basta dizer que quer e participa. Participar e trazer seus comentários, suas contribuições, suas dúvidas. Legal. A gente trabalha muito o aperfeiçoamento da norma com as dúvidas de aplicação da própria norma. Sim. Se o texto não está claro, a gente brinca dizendo, nós ali na comissão somos advogados técnicos. Nós temos que escrever um texto, ler esse texto como um leigo e ver se está entendível ou não. E ainda procurar falhas no texto. Falar, não, mas espera aí, esse texto não tá cobrindo um ato inseguro de fazer isso. Opa, então vamos melhorar ainda o texto. Eu falo, somos advogados técnicos ali, né? Naquele momento do texto. Na 1514 tem muita discussão assim, né? De hermenêutica, de formação das frases e tudo mais. Mas é muito interessante esse processo para, de fato, chegar em quem vai utilizar de uma forma que eles consigam entender e consigam aplicar. Não é isso? Exatamente. Marcos, vamos agora falar um pouco sobre o processo de requalificação de botijões. Como é que é, o que é tecnicamente, o que é o processo de requalificação? Então vamos lá. Botijão é um equipamento mecânico. Né? É um vaso de pressão onde a gente armazena um GLP lá dentro, um produto inflamável com pressão moderada. Então, ao longo da sua vida, ele vai sofrer desgastes, né? Do uso, né? Da manipulação e tudo mais. E pode sofrer alguma avaria. Então, o processo de requalificação ele é baseado, primeiramente, no estado do botijão. Então, se ele já demonstrar um estado, uma inspeção visual, que ele possa gerar suspeitas de segurança, ele já pode até ser encaminhado ao processo de requalificação. Ou então o processo de requalificação é estabelecido pela data do botijão, pelo seu tempo de uso. A primeira requalificação, 15 anos após a fabricação, e depois de feita a primeira requalificação, ele sendo aprovado, ele recebe uma plaqueta que valida ele por mais 10 anos. O processo em si de requalificação é um exame mais técnico do botijão, onde a gente realmente desmonta as válvulas, né, tira as válvulas, faz uma limpeza interna, uma lavagem interna, faz uma decapagem, tira toda a tinta, todo o revestimento que possa ter no botijão, examina a chapa do botijão contra a corrosão, fissuras, amassamentos muito críticos, né, porque o amassamento, apesar dele deixar o botijão feio, ele não é inseguro. Tá? Ele só realmente afeta o aspecto visual. Alguns amassamentos muito específicos é que podem ocasionar dúvidas quanto à segurança.
Tem algumas pessoas que falam, lá na requalificação, na distribuidora, dá para repuxar que nem carro, né? Dá para amassou o botijão, dá para repuxar e puxar esse botijão de volta? O martelinho de ouro, né? Martelinho de ouro. Não tem como fazer esse desamassamento. Uma vez que amassou, já era, né? Ele vai ficar ali até o final, até enquanto não oferecer risco, não é isso? Exatamente. A gente tentou, até no estudo normativo, montar um processo de desamassamento de botijão, mas ele é muito complexo, porque eu tenho que pressurizar o botijão por dentro, começar a desamassar e depois tratá-lo termicamente, às vezes não só no local do desamassamento. Então, fica um processo muito caro para o efeito que ele vai dar. Né? E como não está inseguro, ele pode continuar amassado, ele só fica feio. Né? E no processo de requalificação, então, se examina todas essas questões visualmente, algumas com medição, e submete-se o botijão a um teste hidrostático. Esse teste hidrostático eleva a pressão interna acima das pressões de trabalho do botijão, a qual ele foi projetado, 2 vezes acima disso, realmente para ver se ele está resistente e estanque. E aí, depois, ele passando pelo teste, ele vai receber toda a nova proteção de pintura contra a corrosão, montagem das válvulas novamente, válvulas novas ou recuperadas com certificação, e recebe a sua plaquetinha de validação por mais 10 anos. Aí, então, ele voltou a um estado quase original, foi inspecionado, as marcações também, né, que vão ali no botijão, na alça, né, porque a do corpo não se mexe, não tem como se alterar as marcações do corpo, mas na alça dele, no aro, ali às vezes a tinta apaga, o tempo apaga, então ele pode ser remarcado totalmente e ele passa então a ter uma nova vida a partir dessa plaqueta, com responsabilidade técnica de quem botou a plaqueta. Então, as oficinas de requalificação têm uma responsabilidade muito grande e são obrigatoriamente certificadas pelo Inmetro para fazer o processo de requalificação. Tá? Assim como o fabricante também é certificado para fazer o botijão. Legal. E dentro desse processo, né? Você falou do teste hidrostático que pressuriza 2 vezes a pressão máxima de trabalho admissível, né? Isso de fato garante, isso de fato é suficiente para garantir que o botijão vai resistir a mais de 10 anos? Como é que funciona isso em outros países? É semelhante? Como é que funciona isso em outros locais? Sim, o processo de requalificação é existente em outros países. O que eu mais conheço é o americano. O americano te dá algumas alternativas de requalificação. Ele te dá uma requalificação, vamos dizer, light, que é uma requalificação que você pode fazer sem alguns testes de resistência, só com os visuais e algumas medições, só que ele atribui uma validade menor para esse teste. Você vai visitar ele mais frequentemente. Mas usando o teste hidrostático, é a mesma regra, são 10 anos e tal. E a gente vê que, desde que começou a requalificação no Brasil de uma maneira realmente organizada, todas as distribuidoras realizando as suas cotas, fazendo lá o seu parque, né, passar pelo processo, você vê notoriamente a melhoria da qualidade dos botijões e a redução de acidentes. Sim, tivemos aqui, né, com o Capitão Melchiori, na nossa primeira edição, no nosso primeiro podcast do Gás, ele trouxe informações novas sobre isso, né? Então, a gente conseguiu ver aí que o número de acidentes, o número de ocorrências, na verdade, sem fogo, né, vazamentos e outras coisas, reduziu em 74%, e as ocorrências com fogo reduziu 80% desde que começou o processo de requalificação até os dias de hoje, até o ano passado, na verdade, 2023 foi o número que ele trouxe. Né? Essa resposta é que não tem como contestar. Não tem como contestar, né? De total. fato. Realmente, a requalificação só traz benefícios, está sendo bem feito, eu acho que o prazo está adequado e está demonstrado aí pelo próprio Corpo de Bombeiros, né, na questão prática final, né, que é ocorrências. Sim, então, perfeito. O vasilhame já tem por si só uma característica muito forte de segurança. Ele tem um projeto, eu falo que é um botijão, ele é projetado com um coeficiente maior de segurança do que um foguete da NASA. É 1/10 o coeficiente de segurança do botijão. Então ele tem ali resistência suficiente e tal. E a questão da requalificação é aquela, depende de como ele é tratado. Né? Um botijão velho é um botijão inseguro? Não. Um botijão velho pode estar em condições de segurança melhor do que um mais novo. Sim.
Depende realmente de como ele foi tratado, o que ele sofreu aí nessa vida de trabalho dele, né? E dentro do botijão não tem agente oxidante também, né? Não. Então, se você olha o botijão por fora, por dentro ele não tá daquele jeito. Ele tá muito melhor, porque dentro não tem nada que possa trazer corrosão para a chapa do botijão, não é isso? É isso mesmo. O GLP tem um teste de anticorrosivos. Então, apesar de ele ter alguns compostos que poderiam ocasionar alguma oxidação, ele é testado, né, com lâmina de cobre ali, tem um teste específico de norma americana, norma internacional, que determina que o GLP não pode ser corrosivo, então não tem corrosão interna e não tem nem oxigênio também, né? Não tem oxigênio interno, exatamente. Marcos, tem uma ideia que está sendo estudada pelas autoridades de enchimento fracionado, ou seja, o consumidor chega com o botijão dele em um local, em um ponto de abastecimento, para colocar lá, escolher colocar 5 quilos, 8 quilos, 7 quilos. O que você pensa com relação à segurança desse processo? Esse processo é totalmente inseguro, né? Porque não é simplesmente colocar uma mangueira e encher, né? Fazer um enchimento. A gente não está manipulando água, está manipulando combustível inflamável em fase líquida, que a hora que escapa para a atmosfera se vaporiza, aumenta 270 vezes, né, o seu volume e forma uma nuvem, a princípio ficando um pouco próximo do solo, mas você não sabe direito para onde ela vai, né, de que forma ela vai se comportar, e no local com ambiente aberto, com pessoas passando, carros circulando, então, isso é perigosíssimo. É um risco muito alto para se fazer uma operação dessa nesse sentido. E a gente, nas distribuidoras, para fazer o enchimento, não é simplesmente também encher o botijão. A gente tem que inspecionar o botijão, a gente tem que olhar se ele está dentro de uma validade, a gente tem que verificar se ele tem alguma condição de risco, né? Tem que encher, verificar corretamente se a quantidade está certa, tem que tomar um cuidado para não encher mais do que pode, porque esse é um fator de risco também, né? O GLP vai estar lá em fase líquida, com dilatação ele pode romper o vasilhame. Então, uma série de coisas que são processos, né, certificados pelo Inmetro. Então, para ser uma distribuidora, a gente tem que submeter todos esses procedimentos e equipamentos à auditoria. Perfeito. Tem que ter lá todo um controle, não é conectar, abrir a torneira e encher. Né? Então, perdão. Esse ponto de encher o botijão é um cuidado muito sério que a gente tem que ter, e não realmente permitir que qualquer situação possa ser enchido, e ainda mais sem controle de quantidade também, né? Tem medição, não tem medição, tem peso. Então é uma questão realmente que eu não vejo segura para as condições do nosso país. A gente trabalhou bastante, né, e tem trabalhado bastante em simplificar as normas, né, em facilitar os processos. Mas, de fato, esse é um processo que traz um risco que a gente chama daquele risco intolerável, né? Aquele risco que não dá para tolerar. Mas, dentro desse aspecto, eu te faço uma outra pergunta. Os botijões brasileiros, o modelo hoje que nós temos, o que está no mercado, os 37 milhões que se estima que tenha no mercado hoje no Brasil, esses botijões, eles comportam esse modelo de enchimento fracionado, né? Quais são os riscos que estão associados a isso? Não, o botijão hoje não está preparado para fazer o enchimento que a gente chama volumétrico, granel, né, com nível só, porque ele precisava ter um dispositivo de segurança interno que bloqueasse o enchimento a partir de um determinado ponto. Vamos supor até que alguém quisesse fraudar isso, que também fica muito suscetível. Ele põe um pouco de água lá, põe algum produto lá dentro, aí ele vai lá e diz que está botando até mais quantidade para a pessoa e extrapola o limite máximo de enchimento. Então, o botijão hoje não estaria preparado para esse enchimento, teria que ter um dispositivo interno de segurança para esse dispositivo prever uma falha do enchimento e fazer o fechamento. E fora isso, é o risco realmente do produto, né? Depois que você encheu e se vazou, o que faz com esse botijão? E se o equipamento começar a vazar? Né? Nós, dentro dos processos de envasamento, temos todo, né, um aparato de segurança, medida de segurança, tem o posto decantador, o botijão começou a vazar, vai lá direto para a decantação, não pode ficar vazando no ar. Então, realmente não é uma condição simples de se fazer o enchimento em qualquer lugar. Tem que ter os controles e equipamentos adequados. E o botijão é um deles que precisa estar preparado e com dispositivos de segurança para isso.
Uma das preocupações que a gente tem, pensando, olhando para esse modelo de enchimento fracionado, é como é que seria o controle de requalificação desses botijões. Né? É outra questão, né? Quem é o dono desse botijão? Quem assume se ele está com defeito? E se ele furou? Quem que vai pagar por ele? Ou né, pensando já num consumidor mais ousado, vai querer tampar o furinho ali, querer encher para usar o vasilhame, não vai querer se descartar dele. Então, é realmente uma incógnita isso. Não teria um dono. Hoje, não. Tendo uma marca no botijão, uma estampada no corpo, indelével ali, que ninguém tira, tem um responsável por aquele botijão. Inclusive, né, quando esse botijão tem que ser retirado de uso, é essa marca que vai fazer isso, porque é responsabilidade dela. Se acontecer o acidente, está a marca dela naquele botijão. Então, a marca no botijão é essencial para a responsabilidade e rastreabilidade. Legal. Dentro desse processo de enchimento, existem outros países. Eu vou dar uma agora de advogado do diabo. Vamos lá. Existem outros países que enchem fracionado e que enchem em postos de combustíveis. É a mesma coisa ou não? Por exemplo, os Estados Unidos. Não é a mesma coisa. Ali tem segmentos particulares, né? Os botijões são preparados, tem válvulas que eles chamam de OPD, né? Que é um dispositivo interno de sobreenchimento. Há um local separado, isolado para fazer isso. Também não é aberto em qualquer lugar. E lá tem a responsabilidade também, né, civil, que é muito mais forte do que a gente. Né? E o americano usa ainda o botijão sempre na parte de fora da casa, tudo fora lá, então é uma diferença. O americano tem um conceito diferente de utilização. E propriedade também, né? Propriedade do botijão, que é o dono que compra e usa, né? Não tem marca nenhuma. Sim. E o problema é de ter que ir lá e chorar com 50, 70, 80, 90 dólares que ele pagou no botijão. Que ele vai comprar um outro. E aquela história. E ele também, se ele encher o botijão fora do prazo e aconteceu um acidente na casa dele, ele é totalmente responsável. Sim. Não tem outra pessoa responsável. Ele mesmo foi lá, venceu a validade, ele pediu para encher. Se o enchedor, né, o local onde ele foi encher, fez o processo, ele assume a responsabilidade. Sim. Aí é total. Legal. Dentro desse processo ainda, né, de enchimento nesses locais, é seguro, por exemplo, encher num posto de combustível? A gente acabou já falando um pouco sobre isso, né? Mas por exemplo, gás natural enche no posto de combustível. Por que GLP não seria seguro? Perfeito. Esse comparativo é interessante. O gás natural, uso veicular, né, o GNV, a gente até fez normas lá na comissão, ele é só gás sempre. Ele é comprimido. Então, ele sempre vai estar em estado gasoso. E o cilindro de gás natural, para você comportar uma quantidade significativa de gás, ele tem que ter uma resistência bem alta, com a parede grossa, espessa, porque você tem que comprimir bastante o gás para poder colocar uma quantidade maior, né, de autonomia suficiente para o motorista rodar com o veículo. Então, é uma compressão de gás em fase gasosa. Então, o único risco que tem lá, sério, é pressão. Tem uma alta pressão, 250 kg de pressão no cilindro de GNV que é usado nos automóveis. O botijão de GLP trabalha com 17 kg de pressão quando chega a isso, que é a pressão de projeto, que normalmente não chega até isso. Até ocorrem acidentes, alguém vai encher o botijão de gás no posto com... Faz aquela continha, né? Não, se eu comprar o botijão vai ser R$100. Se eu for lá no posto com 1 metro cúbico, eu encho o meu botijão. Pensa e aí que assim, acontece os acidentes. Acontece o acidente e é terrível. Agora, outra característica do gás natural importante nessa questão ele é mais leve que o ar e na hora que existe um rompimento, ele vai tender a subir. Então, o que você tem ali é uma alta pressão, rompimento de um cilindro, vai ter uma onda de deslocamento de ar e potencialmente ela vai subir. Então, normalmente é o teto que vai embora do posto e tal. Lógico, uma parte ali do veículo que está bem próximo. Tal. O GLP não. O GLP ele é armazenado dentro do cilindro em mais baixa pressão, mas ele tem fase líquida e fase gasosa dentro do botijão. E o vazamento de fase líquida, que é o grande risco. Forma uma nuvem, forma uma poeira, uma nuvem que você não identifica exatamente para onde ela vai, né? E ela pode ter uma ignição e aí tem uma explosão, né? No ambiente já espalhado do posto, nos arredores, sem ter ido para cima.
De fato tem essa grande diferença que muita gente confunde, né? O GLP com gás natural acha que tudo é a mesma coisa, exato. Acidentes acontecem e assim, o comparativo ele não é direto, né? Tem também a questão do recipiente, né? O recipiente, como você também comentou, ele tem uma espessura de chapa maior, tem uma válvula de alívio de pressão, que não é a mesma do botijão. Né? O que aconteceria, por exemplo, se o frentista, a pessoa que está enchendo o botijão no nosso modelo de botijão hoje, esquecesse a mão ou se distraísse por algum motivo e enchesse demais? O enchimento excessivo no botijão de GLP, ele enche de líquido. Se tiver um calor, ele tiver exposto ao sol, o líquido vai dilatar, vai esticar a parede do botijão, vai romper o botijão. E vai sair toda a fase líquida que estava lá dentro. Exato. E aí essa fase líquida, aquilo que a gente comentou, vira vapor e aumenta 270 vezes o volume. Aí sim. Vai para todo lado. Legal. É um risco altíssimo. É verdade. Marcos, e o enchimento de botijões de qualquer marca, né? Uma distribuidora poder encher o botijão que está no mercado. Porque hoje o pessoal fala, mas o botijão que está na minha casa é meu. O revendedor diz, o botijão que está na minha revenda é meu. Por que eu não posso encher? Né? O que se ganha, o que se perde se eventualmente se permitir o enchimento de botijões de qualquer marca? Olha, Marcelo, eu vejo só perdas nesse sentido. Tá? Tudo que a gente construiu ao longo desses anos foi baseado realmente numa responsabilização de uma empresa perante o consumidor. Então, a marca é a responsabilidade. Então, tudo que foi construído, requalificação, processo de enchimento, destroca, necessária destroca, fazer o sucateamento adequado dos recipientes, isso tudo está baseado numa responsabilidade de marca. Se a gente tira a marca e permite que cada um use qualquer coisa, a gente perde a responsabilidade. Aí começa insegurança ao consumidor, né? Custos, não vejo tanta redução de custo assim. É lógico que para entrar num negócio de GLP ou de vazamento de GLP, você precisa ter investimentos. No processo de enchimento, você pode até alugar um processo de enchimento, mas os recipientes não, é a sua marca perante o seu cliente. É o seu produto, é a sua assistência. Né? Então, a marca, para mim, é fundamental. É quem vai te dar realmente estrutura para que todo o processo seja executado com responsabilidade de segurança. Tem ainda, dentro desse processo, botijões diferentes e especiais. Né? Tem aí no mercado, hoje em dia, você tem P8, você tem P5, você tem P7, tem P10, tem o botijão leve, que falamos aqui no início da norma, né? Numa eventualidade de permitir o enchimento de todos. Quem vai poder encher, né, esses tipos de recipientes? Todo mundo vai poder encher esses recipientes também? Né? É uma pergunta que a gente coloca aqui no mercado. Né? É o que acontece. Essa questão dessa pluralidade de recipientes é interessante porque a gente discutiu isso em norma. Até uma época que a gente queria, alguns tinham a intenção realmente, vamos fixar a quantidade que vai em cada embalagem. A gente falou, não, tudo bem, temos que fixar uma quantidade de embalagem em função da segurança do seu espaço. Mas os tipos de embalagem está aberto na norma. Sim. Eu posso amanhã fazer um botijão PI, né, 3,14 quilos. Está aberto na norma, não é uma restrição. Então, é uma demanda que tem que ser estudada com mercado, cliente, distribuidor e ver. Caberia um botijão de tamanho diferente? Em tal região cabe, de acordo com o consumo, com o perfil de uso e tal. Então, tudo bem, está permitido chegar num fabricante e projetar um recipiente para uma quantidade X de GLP, porque aquela região atua com esse perfil, sem problema nenhum. Não vejo... Agora, a marca não abre mão. Tem que ter a marca, tem que ter a responsabilidade. O consumidor precisa saber de quem ele está comprando, né? E quem vai dar assistência para ele. E amanhã, quando esse botijão estiver fora de condições, quem é o responsável por retirá-lo do mercado? Essa era até a próxima pergunta, né? Quem vai ser responsável pela manutenção disso? Né? Pois é. Não tem quem responsabilizar, não tem quem de fato faça esse processo de manutenção, né? Se não tiver marca, não tem. E cada um vai empurrar para o outro fazer. Sim. Né? E o consumidor não vai fazer também. Ele vai falar assim, eu não vou gastar meu dinheiro, quero encher esse aqui até ele
realmente furar. Uhum. E mesmo quando furar, eu tenho dúvidas ainda se tem consumidor que ainda não vai querer dar um jeitinho, Sim. né, de falar assim, olha, só botar aqui alguma coisa, eu vou botar menos gás, é menos pressão. Também tem esse raciocínio, né? Sim. É menor quantidade, é menos pressão. Não, a pressão vai ser a mesma. Só vai ter menos quantidade. Tivemos aqui já também no podcast com o Dalcy, da Nova Fase, né? A gente conversou com ele. Ele citou um exemplo do Paraguai, que fez essa migração recente. E já tem algum tempo e já começaram a acontecer acidentes com relação a isso. Já começou a ter as consequências que todos nós estamos falando há algum tempo, né? O sucateamento do Parque de Botijões, o modelo que eles fizeram no Paraguai, segundo o Dalcy comentou, é que o próprio governo tira do mercado e requalifica. Só que aí acaba que não consegue fazer na velocidade e na quantidade suficiente. E na qualidade que se espera para a minha marca, né? Porque não é só uma questão... de validar para poder continuar usando, mas é também o marketing da minha distribuidora. Eu quero que o botijão esteja apresentável para o meu consumidor, para que ele possa preferir a minha marca, né? No Brasil a gente ainda tem muito isso, tem muito isso também de regiões, né? Eu prefiro a marca da cor tal, eu prefiro a marca da cor tal, né? Porque se atribuiu isso ao longo do tempo, né? E os consumidores têm essa lembrança também, né? E também tem que permitir ao dono da marca a fazer as suas inovações, a sua diferenciação de serviço, né? A minha assistência técnica. Então, quer dizer, tem que ter a marca, eu tenho que defender meu produto e fazer do meu produto uma melhor escolha para o consumidor. E o consumidor pode escolher, né, do A ao Z lá, aquele que ele tem melhor, né, vamos dizer, que ele goste mais, não só goste mais, mas que ele se sinta mais seguro e confortável. Né? Não é comprar pelo preço, é comprar pela segurança, né? Pela quantidade certa e pela segurança.